Estamos definindo um sistema de dedução sintático que estamos chamando de PA, que é um sistema de dedução sintático no âmbito da lógica proposicional. Por isso, é evidente, seus elementos fundamentais são objetos da lógica proposicional. Temos, nesse caso do nosso sistema PA, o alfabeto simplificado, o alfabeto da lógica proposicional, no qual consideramos apenas os conectivos não e ou. Temos, é claro, as fórmulas, ou seja, vamos fazer deduções, derivações, considerando fórmulas da lógica proposicional. Além disso, temos um conjunto de fórmulas bem especiais que denominamos de axiomas. Os axiomas são aqueles conhecimentos primeiros, as nossas crenças, a partir das quais derivaremos o resto. Falta então dizer o seguinte: como é que derivamos, como é que deduzimos conhecimento nesse sistema? Ou seja, como é que, dadas fórmulas primeiras, como é que derivamos sintaticamente novas fórmulas no sistema PA? Nesse sistema, temos um esquema de regras. Preste atenção, um esquema de regra não é uma única regra, é um esquema que engloba inúmeras regras. E esse esquema é que nos permite a inferência de novas fórmulas. Afinal, quem é esse esquema de regras? É o nosso velho conhecido modus ponens. Só que nesse contexto é um modus ponens sintático. E por falar em modus ponens, né, essa palavrinha essa sentença tão simpática, né, modus ponens. Isso vem do latim, que significa que lá no latim é o seguinte, é modus ponendo ponens. Ou seja, modus ponens vem do latim da expressão modus ponendo ponens. Afinal, o que significa isso, né? Isso significa mais ou menos o seguinte: modo que afirmando afirma. Ou seja, a regra de inferência extrai uma conclusão afirmativa a partir de uma premissa afirmativa. É um modo de derivação que, afirmando, afirma. Por isso o nome modus ponens. Então, no nosso caso, o sistema PA possui apenas uma regra de inferência determinada pelo esquema modus ponens, que nesse caso, temos que deixar bem claro, é visto apenas do ponto de vista sintático. Veja a definição formal. Dadas as fórmulas H e G, a regra de inferência do sistema PA, denominada modus ponens, MP, é definida pelo procedimento a seguir. Temos aqui um procedimento. Tendo H e H implica G, deduza G. Primeiro fato a ser observado a respeito desse procedimento. Olha, H e G são fórmulas quaisquer. Por isso é que temos um esquema de regra de inferência. Podemos aqui, no caso, substituir H e G por fórmulas quaisquer. Outra coisa importante, admitindo essa regra de inferência, essa maneira de deduzir, isso significa que estamos aceitando tal fato como uma crença. Estamos aceitando isso sem demonstração, ou seja, de que, tendo H e H implica G, podemos deduzir G. Temos aqui uma crença, como os axiomas são crenças. Então, em PA, se temos essas duas fórmulas, deduzimos G. Ou seja, se em PA temos essas duas fórmulas, deduzimos de um ponto de vista puramente sintático, adicionando essa nova fórmula ao sistema, sem prestar atenção no que significa semanticamente tais fórmulas. É um mecanismo
puramente sintático. Ou seja, a dedução de G significa adicionar um novo conhecimento ao sistema. Só que tudo isso é feito de um ponto de vista sintático. O que significa isso? Significa o seguinte: considerando H de um ponto de vista puramente sintático, e H implica G também de um ponto de vista puramente sintático, ou seja, sequências de símbolos, sequência de proposições e conectivos. Tendo H e H implica G, deduzimos essa sequência de símbolos, ou seja, deduzimos G e um G visto de um ponto de vista puramente sintático, como uma sequência de símbolos. Não levamos em conta nessa dedução os significados de H implica G e de G. Mas, mesmo sendo uma dedução sintática, que não leva em conta semântica, temos que observar o seguinte, que essa regra ela é correta. Nós já sabemos disso. O que significa dizer tal fato? Significa dizer o seguinte: se H é verdadeira e se H implica G é verdadeira, então G é verdadeiro. Ou seja, o modus ponens sintático, desse modus ponens sintático, infinimos o verdadeiro a partir do verdadeiro. Vale a pena falar mais algumas coisas sobre o esquema de regra modus ponens. Veja então mais algumas coisas a respeito de modus ponens. A regra sintática MP modus ponens deriva G sintaticamente a partir de H e H implica G. E devemos observar o seguinte, que aqui temos um esquema de regra. Isso porque H e G são fórmulas quaisquer. Exemplos dessa regra. Temos aqui 3 exemplos. Nesse caso, H é substituído por P e G é substituído por Q. Ou seja, de P e P implica Q, deduzimos Q. Mas podemos substituir H e G por outras fórmulas. E temos essa regra. Ou seja, de P implica Q e P implica Q implica R, deduzimos R. Aqui, uma outra regra, um outro exemplo de regra obtida a partir desse esquema de regra. De P e P implica QR, deduzimos QR. Observe que é sempre importante perceber o seguinte, que a fórmula que está aqui é a premissa da que está aqui. A fórmula que está aqui é a premissa dessa fórmula, dessa implicação. Essa fórmula é a premissa dessa implicação. E é por isso que podemos deduzir a fórmula que está escrita aqui. Além disso, temos que enfatizar que tais deduções são sintáticas. Não consideramos a semântica das fórmulas. É como se fossem deduções mecânicas. É como uma máquina agindo sem entender o significado dessas coisas. A máquina simplesmente executa o procedimento de deduzir, de adicionar Q, tendo essas fórmulas. Nesse caso, adiciona R, deduz R, tendo essas fórmulas. E aqui, adiciona Q ou R, deduz Q ou R, tendo essas fórmulas. Operações mecânicas. Portanto, já sabemos quem são os axiomas e como são as regras de inferência obtidas a partir do esquema de regra modus ponens. Na sequência, vamos ver como efetivamente usar tais coisas para deduzir, para derivar, para inferir sintaticamente no sistema PA.